sobre esse assunto. Na verdade, nós vamos relembrar a respeito do porquê da Páscoa, né? O que significa Páscoa. Você que é um estudante da palavra aí, você que conhece a palavra, estuda a palavra Páscoa significa o quê, hein? Passagem, só passagem? Passar por cima, né? Fechar, passagem, passar por cima. E lá em Êxodo capítulo 12, Deus estabeleceu essa festa, Deus conversa com Moisés e Arão, eles ainda estavam no Egito e já tinham enfrentado, né, o povo lá tinha visto o que estava acontecendo em relação às pragas, e as pragas que vieram, 9 pragas que vieram, e faltava a última, que era a praga da morte dos primogênitos, que seria algo terrível. E para esse momento, que seria a última praga sobre o Egito, e eles sairiam do Egito. Então Deus ordena a Moisés e Arão a organizar o povo. Eles teriam que matar um cordeiro, né, imolar um cordeiro, um cabrito, e um cordeiro sem ferida, sem doença alguma, e humanamente puro, né, diríamos assim, e seria aquele sangue que precisava ser aspergido, né, sobre os umbrais das portas, as vigas superiores, os umbrais, e o sangue, a marca do sangue, seria a marca da libertação, ou seja, quando o anjo da morte passasse, por isso que é fechar a passagem, passando por cima, ele passaria por cima daquela casa dos hebreus, e ele não entraria naquela casa, e nenhum primogênito dos hebreus morreria. E aí, somente lá na casa dos egípcios isso aconteceu, e foi uma noite terrível para os egípcios. Todos os primogênitos morreram, né? Todos os primeiros filhos morreram, né? Então, os primogênitos, independente da idade que tinham, e pela casa dos hebreus, então, houve uma passagem, uma pechá, ou seja, a morte passou por cima porque o sangue era o símbolo da libertação. Quando a gente olha para o Novo Testamento, e olhamos para isso, é claro, nós sabemos disso, você é um estudante da Bíblia, sabe que isso está apontando para o sangue do Cristo, ou seja, o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Domingo passado nós conversamos aqui sobre João, Evangelho de João, capítulo 14, e falamos sobre aquele momento em que Jesus, então, reúne seus discípulos, e ele tem um momento com os seus discípulos, um momento final, quando João retrata esse momento, e ali nós conversamos sobre aquela ceia, né, João 14, 15, 16 e 17, e houve um momento em que Jesus, ele compartilha, na verdade, a partir do versículo 13, perdão, a partir do capítulo 13, e Jesus compartilha ali aquele momento do pão com Judas, naquele momento, falamos sobre isso domingo passado. Se você não ouviu a mensagem, você pode entrar no canal aí da Igreja Renovar e assistir essa mensagem novamente. E então há uma experiência muito profunda, um momento muito especial com os discípulos ali. E Jesus fala sobre agora os elementos, né, da ceia, os elementos que compõem a ceia, a qual nós participamos domingo passado, que era o pão e o vinho, o suco de uva. Não era o vinho propriamente dito, porque nada poderia estar fermentado, queridos. Então, era o suco mesmo, né? Alguns chamam de mosto, não é isso? O mosto, ou seja, é o suco de uva, primeiro o suco, né, que foi tomado, e naquele momento foi uma marca na vida da igreja do Senhor Jesus. Quando nós olhamos, queridos, para a Páscoa, nós pensamos na morte de Cristo na cruz do Calvário, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a obra de Cristo na cruz é o símbolo desse pechado, dessa Páscoa, esse sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário é que nos dá vida, que nos dá a liberdade. Porque quando nós olhamos então para a Páscoa e olhamos para Jesus, existem alguns elementos, algumas coisas que nós podemos ver que acontece na Páscoa. Ou seja, muitos de nós pensamos e temos um hábito, né? Existe uma data para a Páscoa, né? Nós falamos sobre essa data que é hoje é dia 17 de abril. Por acaso caiu dia 17 de abril. O pastor Jorge estava dando aula na EBR e ele explicou para a gente muito bem que nesse período acontecem quantas festas? Eu já falei, né? 3 festas. Eu me perguntei, levantei o dedo, né? Os dedos. São 3 festas. Quais são as 3 festas que acontecem? Bom, não, fala não, professor. Quem estava na EBR sabe. Ou não.
Vamos lá, vai tentando. Olha a dor do professor. Que festas que aconteciam nesse período, que acontecem, na verdade, né? Opa, alguém falou. A festa primeira. Festa dos pães. É isso? Pães sem fermento, amém? A festa da Páscoa. E a festa das primícias. Ok? Então são 3 festas, na verdade, que acontecem no mesmo período. Então, quando nós olhamos para a Páscoa, né, nós lembramos não do coelhinho, nem do ovo de Páscoa, né, que não tem nada de ovo de Páscoa, isso é tudo comércio, e não só comércio, mas também outras coisas que eu não vou falar agora, outra oportunidade a gente fala sobre isso. Mas quando Jesus está conversando com os seus discípulos, ele fala algo interessante no capítulo 13, quando ele vai falar sobre o pão, falar sobre o suco de uva, e ele depois vai dizer, olha, façam isso sempre que vocês se reunirem, e façam isso em memória de mim. Lembre-se daquilo que eu fiz na cruz do Calvário. Então Jesus, ele não traz a ideia somente de uma data específica. Jesus, ele não trata somente dessa data, nesse dia vocês vão lembrar uma vez por ano daquilo que eu fiz. Não, Jesus, ele vem ampliar a nossa visão a respeito da Páscoa. Por isso ele diz, todas as vezes que vocês se reunirem, comam do pão e bebam do vinho, do suco de uva, para que vocês sempre lembrem daquilo que eu fiz na cruz do Calvário por você. Então a Páscoa é muito mais ampla do que nós imaginamos. Então não se trata de você hoje somente ou eu comemorarmos a Páscoa. Ou seja, todas as vezes que nós nos reunimos, nós estamos agradecendo a Jesus, porque Ele foi numa cruz, que Ele entregou o seu corpo por nós, entregou a sua vida por nós, que é o seu sangue, e por esse sacrifício nós somos sarados, nós somos libertos. Porém, para nós, tem um significado ainda mais especial, porque nós tratamos de algo muito, muito marcante que acabamos de cantar com as crianças aqui. E eu fiz questão da gente cantar com as crianças, porque essa canção a gente cantava, né, Débora? Naquela época você cantava, e outros irmãos aqui também, a gente cantava essa canção. Foi essa canção que a gente cantava quando tia Sandra ainda ensinava para a gente essas canções. Ainda bem que ela não está aqui, né? Ela está ali, estava olhando. Né? E a gente cantava na rede infantil lá, e a tia Sandra ensinando a mesma canção que está ensinando para as crianças hoje, né? E é bom a gente vai lembrando, né? Estava lá na classe, né, de crianças, aquela coisa toda, e celebrar com júbilo ao Senhor, enfim. E a Páscoa vai trazendo para nós, vai trazendo à nossa memória uma série de coisas. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender algumas coisas pontuais a respeito da Páscoa. Primeiro, a Páscoa, eu quero trazer isso para você, porque nosso apóstolo Walter Christian, ele deu uma aula para nós a respeito da questão da Páscoa essa semana, e isso que eu quero passar para você, esses pontos aqui, foi algo que ele entregou para nós como pastores e muitos outros pastores que estavam conosco na última quinta-feira. Primeira coisa que a Páscoa traz para nós, a Páscoa para nós é renascimento. Renascimento. Você sabe que para uma nação estar formada, ela precisa de 3 elementos. Primeiro elemento, precisa de um povo, precisa de pessoas. Nenhuma nação vai ser formada sem pessoas. Segundo elemento, ela precisa de uma língua. Não é uma língua não, queridos. Ou seja, precisa de uma língua, como português, inglês, espanhol, ok? De um idioma. Então ela precisa ter um povo, precisa ter um idioma, e outra coisa que precisa é um território. Essas 3 coisas formam uma nação. Sem isso, sem esses 3 elementos, não existe uma nação. E é interessante que quando o povo judeu, o povo hebreu estava lá no Egito, eles estavam perdendo praticamente essas 3 coisas. Eles estavam deixando de ser um povo, eles estavam perdendo a sua língua, o seu idioma, e eles estavam sem nenhum território, não havia terra para eles. Quando Deus tira o povo do Egito, não foi à toa, queridos, porque tudo apontava para quem? Para Jesus. Tudo na Bíblia aponta para Jesus, de Gênesis ao Apocalipse, o personagem principal é Jesus. Então, quando Jesus
veio a essa terra, ele veio trazer algo para nós. Primeiro, ele veio instituir o seu povo, a sua igreja. Ele ia nos dar um idioma que nós iríamos entender, uma mesma linguagem. E mais, ele nos daria uma terra, que não é essa aqui. É uma terra separada em glória para nós. Há uma terra, um território para nós, queridos. A Páscoa em Jesus aponta para nós isso. Nós temos uma nova identidade em Cristo. Nós somos um novo povo. Somos uma nova família. Somos uma nova nação. Somos propriedade exclusiva de Deus. Temos uma nova linguagem. E temos um território separado para nós. Aleluia! Que não se compara em nada, absolutamente nada, ao que está nessa terra, e você sabe disso. Por isso a Páscoa aponta para esse renascimento. Outra coisa que a Páscoa aponta para nós, a Páscoa é mudança e transformação. A Páscoa é para nós mudança e transformação. É interessante isso porque Deus, ele não somente queria tirar o povo do Egito, mas ele também queria tirar o Egito do povo. Porque não é tão difícil, talvez, você tirar uma pessoa de uma situação. Talvez alguém que esteja passando por uma luta em diversas áreas, você ajuda aquela pessoa e aquela pessoa sai daquele território, daquela geografia que ela estava vivendo, e sai daquele meio, e vai então para um meio que Deus separou. Mas o problema é que muita gente, ela carrega aquele território ainda dentro do seu coração. E o problema daquele povo era que eles não somente saíram do Egito, eles tinham o Egito dentro deles. E você sabe o que Egito significa? A escravidão. E eles tinham isso dentro do coração deles. Aí eu pergunto a você, se a gente parar para pensar agora, o que é mais fácil? Tirar alguém do Egito ou tirar o Egito de dentro da pessoa? Mas não era para responder não, vocês já responderam? As duas coisas são difíceis. Mas nada se compara em tirar o Egito de dentro da pessoa. E quando a gente fala pessoa, somos nós, não estou apontando para ninguém não, sou eu e você. Por vezes Deus nos tirou de um Egito, de uma escravidão, e saímos daquele território, daquela geografia. Mas aquela geografia ainda insiste em estar dentro de nós. Não foi à toa que praticamente a maioria daquele povo, na verdade todos de 20 anos para cima, não entraram na terra prometida. Porque eles não conseguiram tirar o Egito de dentro deles. Eles saíram de um território, por isso eles não experimentaram verdadeiramente uma mudança e uma transformação. Porém, a Páscoa em Cristo para nós traz essa verdade, a verdade da mudança e a verdade da transformação. Quando Nicodemos procurou Jesus, e Jesus disse para ele, importa que você o quê? Nasça de novo. E aí Nicodemos ficou, mas espera aí, como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Eu estou já com essa idade, como é que vai ser isso? Fisicamente, ele só pensava na questão física, como é que eu vou retornar ao ventre da minha mãe? Não vai caber esse povo todo dentro da minha mãe. Aí Jesus, você não está entendendo nada, meu filho, você é mestre e não está entendendo o que eu estou falando. Eu não estou falando dessa vida física que você está falando aí, eu estou falando da água e do Espírito, eu estou falando de um novo nascimento. Eu estou falando de uma mudança e de uma transformação. É algo novo na sua vida e é isso que eu estou trazendo para você, Nicodemos. É isso que Jesus aponta para nós de acordo com a Páscoa que nós cremos, que é Jesus em nós. Sabe o que mais Jesus trouxe para nós? A Páscoa em Jesus trouxe para nós? Ele trouxe libertação. Aleluia. João capítulo 8, versículos de 31 a 36. Olha que Jesus... momento com Jesus que acontece. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Judeus que haviam crido nele. Então eram pessoas que estavam crendo em Jesus. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, o que vai acontecer? Verdadeiramente então vocês serão identificados como o quê? Meus discípulos. Aí o texto continua.
e conhecerão o quê? E essa verdade fará o quê? Os libertará. Então Jesus estava falando para alguém que disse: eu creio no Senhor. Ele falou: isso aí, permaneça nisso, porque vocês vão conhecer essa verdade. Olha só, e essa verdade fará o quê? Os libertará. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente pode entender o seguinte: pessoas podem crer em Jesus e ainda estarem aprisionadas. E só um jeito de sair dessa prisão. Ou seja, é como fosse a ideia: ele te tira do Egito, mas agora a palavra vai tirar o Egito de você. Você está entendendo isso, querido? Então não basta você sair do Egito, ou você, agora eu vou frequentar uma igreja, eu não vou faltar aos cultos, amém, isso é bom, porque pela palavra esse Egito vai saindo de dentro de você. Mas a ideia que você pode ter somente de estar frequentando um culto, ou assistir um culto online, achando que isso é suficiente, não é. Isso é bom, isso é importante, isso nos auxilia, isso nos ajuda, mas nós estamos num processo em que Ele está nos libertando. Versículo 33, vamos lá. Eles lhes responderam, e ficaram bravos: somos descendentes de Abraão, e nós nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Aí Jesus vai falar. Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive o quê? Pecando, é escravo do pecado. Não quer dizer todo aquele que peca é escravo do pecado, não. Porque pecar, infelizmente, eu e você não podemos, mas pode acontecer, porque nós somos falhos. Mas ele está dizendo de alguém que vive no pecado, permanece no pecado, é uma escolha que ele faz. Então ele vai dizer: esse que vive assim, ele é escravo do pecado. E ele vai completar, versículo 35. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Versículo 36. Portanto, se o filho os libertar, eu gosto da verdadeiramente vocês serão livres. Vocês de fato serão livres. Por isso a Páscoa em Cristo aponta para a nossa libertação. Aleluia! E é interessante, porque é João, inspirado pelo Espírito, relatando isso. E depois João escreve uma carta, na verdade escreve 3 cartas, não é isso? 3 cartas. E aí uma das cartas, no capítulo 1, no capítulo 3, versículo 6, olha o que ele vai dizer. O mesmo João: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Ou seja, não vive no pecado. Todo aquele que está no pecado, ou seja, que vive no pecado, vive pecando, não ouviu e nem o conheceu. João está escrevendo isso inspirado pelo Espírito Santo e ao mesmo tempo relembrando o que Jesus já havia falado anteriormente. E depois nós podemos entender que essa mudança e essa transformação que falamos anteriormente, que também passa pelo renascimento, que traz em nós a vida de Cristo e nos ensina a viver então longe dessa prática do pecado. Por quê? Porque Jesus veio trazer nossa libertação. A nossa verdadeira libertação não é só sair do Egito. A nossa verdadeira libertação é sair do Egito e tirar o Egito de nós. Mas só tem uma pessoa que pode fazer isso: Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês podem sair do Egito, mas eu vou tirar o Egito de vocês. Aquilo que vocês não podem fazer, eu vou fazer. Aleluia. Sabe o que mais? A Páscoa em Cristo fala de cobertura. Você sabe que na Páscoa dos judeus eram separados os cordeiros sem mancha, sem defeito, e todos eles para o sacrifício. E aquele sangue do cordeiro iria se tornar justamente a cobertura de proteção contra a morte.
Então, quando a morte passou sobre os hebreus, eu já te falei isso, ele via o sangue do Cordeiro, que foi lá a ordem de Deus, e ele passava por cima. Queridos, se Deus olhasse para nós e viesse com sua justiça contra nós, todos nós seríamos mortos. Todos nós seríamos consumidos na hora. Se Deus olhasse para nós com a sua justiça, Ele olharia para nós e acabou para mim e para você. Mas sabe o que acontece quando Ele olha para nós? O que Ele vê? Ele vê o sangue do Cordeiro. Ele vê o sangue de Jesus. E quando Ele vê o sangue de Jesus sobre nós, Ele vê a sua justiça sobre nós. Ele vê a sua justiça sobre nós, aleluia. Ele vê a identidade de Cristo por meio do seu sangue em nossas vidas, aleluia. Então a Páscoa em Cristo aponta para uma cobertura que temos, é uma proteção que temos sobre nós. E quinto e último lugar, a Páscoa em Cristo aponta para uma esperança renovada. Tudo se torna novo em Cristo Jesus. Todas as coisas. Porque quando você fala de ressurreição, você aponta para aquilo que é novo, queridos. Foi a vitória plena. A última vitória, a grande vitória contra o maior inimigo que nós tínhamos, a morte. E aí quando você olha a esperança, você tem uma expectativa para aquilo que está à sua frente. Aleluia! E a esperança, quando você alcança um objetivo, e você vive essa esperança, ela se renova em você. Porque num primeiro passo você alcançou, e agora? Agora você vê a esperança novamente. E aí você continua caminhando, porque a esperança se renova todos os dias sobre nossas vidas. Aleluia! Até quando isso? Até alcançarmos a estatura do varão perfeito. E quando vai acontecer isso? Quando Cristo vier em glória. Aleluia! Por isso essa esperança se renova em nós todos os dias. Portanto, eu preciso, e você também, ficar debaixo dessa cobertura do sangue do Cordeiro. Queridos, vamos entender uma coisa. A Páscoa não é só uma celebração histórica. Não é, queridos. É uma celebração contínua. Contínua. Você pode fazer um musical, fazer uma mensagem especial para esse momento. É importante celebrar e tudo isso. Eu não estou falando, não sou contra nada disso. Estou falando que nós temos que ter em mente que a Páscoa em Cristo não se trata de um dia, mas de todos os dias. É uma continuidade em nós. Por isso que Ele disse todas as vezes que vocês se reunirem, lembre-se que eu dei a minha vida por vocês. Comam do pão, bebam desse vinho e lembre-se, eu dei a minha vida por vocês. Tragam isso sempre à memória de vocês. Essa é a Páscoa em Cristo Jesus. Sabe o que eu acho interessante, queridos? Quantos cordeiros, cabritos foram imolados, que derramaram sangue na história até Cristo? Quanto sangue foi derramado como símbolo apontando para Jesus? Só tem um detalhe: nenhum deles ressuscitou. Você não vê na Bíblia, na história da Bíblia, nenhum cordeiro ressuscitou. Nenhum. Está aí a grande diferença de Jesus. Jesus, além de dar o seu sangue por nós, a sua vida por nós, ninguém foi no sepulcro de Jesus e colocou as mãos na pedra e disse: em nome de Deus, ressuscita agora. Ninguém foi lá orar, a igreja se reuniu lá, os apóstolos, vamos lá orar para que ele ressuscite. Ninguém fez isso.
Por quê? Porque não precisava. Porque ali estava a vida. Ali estava aquele que morreu, experimentou a morte por mim e por você, e quando ele cumpriu o seu propósito, a morte foi derrotada na mesma hora. Ninguém precisou impor as mãos, ninguém precisou dizer: Jesus, ressuscita agora em nome do Senhor mesmo. Não precisava fazer isso, por quê? Porque Ele era a vida, Ele era o próprio Deus, Ele era o Senhor, Ele é o Senhor, e ninguém pode impedir aquilo que Ele quer cumprir em sua vida. Isso para nós é um marco, queridos. O sangue para nós é a vida em nós. E vencer a morte é o selo de que Ele é Deus, de que Ele tem autoridade sobre os céus e a terra e debaixo da terra. Ele tomou as chaves das mãos do diabo, Ele venceu a morte, toda a autoridade está nas mãos dEle, foi-lhe dada toda a autoridade, Ele é o Senhor. Você não está aqui celebrando um Jesus na cruz, você está aqui celebrando um Jesus que está vivo, que ressuscitou, que venceu a morte, que nos deu vida, que nos deu esperança contínua. Você pode conquistar algo hoje e amanhã ter uma nova luta, mas a esperança se renova em você todos os dias. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Se Ele estivesse naquela sepultura, nós seríamos como qualquer outra religião. Nós não somos uma religião. Jesus não é uma religião. Jesus é a única. É o único que pode religar o homem a Deus. Por quê? Porque foi o único que sozinho venceu a morte. Aleluia. Aleluia. E esse amor chegou até a gente, queridos. É por isso que eu gosto de repetir todo domingo aqui. É isso que faz sentido para a gente. É isso que faz todo sentido. Não há sentido de estarmos reunidos aqui se não pensarmos sobre isso. Não há sentido para nós se não refletirmos sobre isso. Não há sentido desse microfone, dessa iluminação, desse ar-condicionado, desses instrumentos, desse investimento todo. Não há sentido. Seríamos apenas um grupo se reunido para falar com palavras bonitas. Tem gente que pode falar mais bonito que a gente, muito mais. Tem gente que você pode trazer aqui, pegar o microfone e vai fazer você chorar de emoção aqui hoje. Eu já passei por isso, já fui a muitas palestras assim, inesquecíveis. Então, qual é a diferença para nós? A diferença é que tem alguém que está aqui, que morreu e ressuscitou. E Ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado fiel. Ele é justo e fiel. Ele é rei sobre todas as coisas. E Ele voltará em glória. Os céus vão se abrir e todo joelho vai ter que se dobrar. Toda a língua vai confessar e vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. É isso que nós cremos. A Páscoa em Cristo aponta para isso. Eu queria que você pudesse assistir um vídeo agora de um canal que eu descobri, um canal chamado Spurgeon TV. Vou fazer propaganda aqui, nem conheço o dono do canal, no YouTube. É, um pastor aqui. E ele faz um trabalho muito interessante. Ele pega mensagens de homens como Spurgeon, como... Me ajuda aí. Os nomes, porque são nomes em inglês, eu me enrolo todo para falar. Moody, uma série de pregadores de 1700, 1800, século XVIII, século XIX. E aí quando você escuta aquelas mensagens, elas continuam a mesma atualidade. São atuais, queridos. Mesmos problemas dos seres humanos, mesmos ideais, mesmas vontades, mesmos pecados, mesma coisa. Só muda tecnologia, algumas coisas para nós hoje. Mas eu queria que você escutasse essa mensagem. Tá aí, está no ponto? Se estiver no ponto aí, preste bastante atenção, vamos lá. Solta o som aí, por favor.
Se puder voltar por causa do som, agradeço. Recomendo a você. Quão surpreendente é aquele que é eternamente abençoado e infinita e essencialmente feliz suportar os maiores sofrimentos que já foram suportados. Quão surpreendente é aquele que é o Supremo Senhor e Juiz do mundo ser acusado e estar no tribunal dos vermes mortais e então ser condenado. Quão surpreendente é aquele que é o Deus vivo e a fonte de toda a vida ser morto. Quão surpreendente é aquele que criou o mundo e dá vida a todas as suas criaturas ser morto por suas próprias criaturas. Quão surpreendente é que aquele de infinita majestade e glória e assim o objeto do amor, louvor e adoração dos anjos ser escarnecido e cuspido pelos mais vis dos homens. Quão surpreendente é que aquele que é infinitamente bom e que é o próprio amor sofrer a maior crueldade. Quão surpreendente é que aquele que é infinitamente amado pelo Pai ser colocado em angústia inexprimível sob a ira de seu próprio Pai. Quão surpreendente é aquele que é o Rei do céu, que tem o céu como seu trono e a terra como os cabelos de seus pés, ser enterrado no calabouço da sepultura. Como é surpreendente tudo isso! E, no entanto, este é o caminho que a sabedoria de Deus fixou como caminho da salvação dos pecadores, como nem inadequado nem desonroso para Cristo. Você conhece esse Deus? Muitos estão amando um Deus imaginário. Algumas pessoas não têm noção da vileza do seu pecado e nenhuma noção da oposição infinita e santa de Deus a ele. Eles pensam que Deus não tem padrões mais elevados do que eles. Assim, eles se dão bem com ele e sentem uma espécie de amor por ele, mas estão amando um Deus imaginário, não o Deus real. Há outros cujo amor próprio produz uma espécie de amor a Deus simplesmente por causa das bênçãos materiais que receberam de sua providência. Também não há nada de louvável nisso. O amor próprio pode produzir uma gratidão meramente natural a Deus. Isso pode acontecer por meio de ideias erradas sobre Deus, como se Ele fosse todo amor e misericórdia e nenhuma justiça vingativa, ou como se Deus fosse obrigado a amar uma pessoa por causa do valor da pessoa. Com base nisso, os homens podem amar um Deus da sua própria imaginação, quando não têm nenhum amor pelo Deus verdadeiro. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ponham o coração nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Fixe suas mentes nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Colossenses 3, 1 e 2. Ame o Deus verdadeiro e surpreendente, não um Deus imaginário. Eu digo, deixe as mentes mundanas buscarem o mundo. Não tem cantos no mundo para mim. Uma vez eu admirei suas ninharias também, mas a graça me libertou. Seus prazeres agora não agradam mais. Não há mais no mundo recursos para o conteúdo que desejo. Longe do meu coração estão alegrias como estas, agora que eu vi o Senhor. À luz do dia, com o sol brilhando, as estrelas ficam todas ocultas. Assim, os prazeres terrenos desaparecem quando Jesus é revelado. As criaturas não dividem mais minha escolha. Eu ordeno que todas partam. Seu nome e amor e voz graciosa consertou para sempre o meu coração errante. Agora, Senhor, eu sou só teu. Eu vivo inteiramente para ti. Mas posso esperar que tu abraces e possuas um verme inútil como eu? Sim,
Embora dos pecadores eu seja o pior, não posso duvidar da tua vontade, pois se tu não tivesses me amado primeiro, eu ainda te odiaria. Quão surpreendente é tudo isso. Aleluia. Aleluia. Senhor, se o Senhor não tivesse nos amado primeiro, se o Senhor não tivesse nos amado primeiro, se o Senhor não tivesse nos amado primeiro, estaríamos perdidos. Nós só te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós só te amamos porque o Senhor decidiu nos amar primeiro. Tudo isso para nós é surpreendente mesmo, porque nós somos servos inúteis. Por vezes te procuramos somente quando precisamos de ti, quando estamos no desespero das nossas almas, no desespero das nossas coisas materiais, e aí te procuramos, para que o Senhor nos dê forças para trabalhar, para ganhar, para conquistar, e talvez estejamos criando um Deus imaginário. O Senhor nos ama, independente de qualquer situação. O Senhor nos resgatou, não porque somos bons, porque o Senhor decidiu fazer isso. E só estamos aqui por meio desse amor que nos surpreende a cada dia. É a razão de tudo isso, Senhor. A Páscoa é esse renascimento. A Páscoa é nossa mudança e nossa transformação. A Páscoa é a nossa libertação. A Páscoa é a nossa cobertura, ó Deus. A Páscoa em Cristo é a nossa esperança renovada. Aleluia. Aquele que entende isso, aquele que compreende o que Jesus fez na cruz, aquele que recebe isso em seu coração, não porque é bom, não porque faz tudo certinho, exatamente porque nós somos incapazes, que ele foi para uma cruz. E é exatamente por isso que nós somos salvos da ira de Deus. É exatamente por isso que a graça se renova, as misericórdias se renovam todas as manhãs sobre nossa vida. E é exatamente por isso que temos esperança contínua. Todos os dias podemos aguardar a volta dele. Há uma esperança que brilha em nós. Há uma esperança que aquece o nosso coração. Há uma esperança de que ele volte o quanto antes. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tu és bendito e único. Tu és o Santo de Israel. Tu és aquele que foi numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Eu convido você, servo de Jesus, serva de Jesus, a não ficar esperando alguém para te ensinar como você deve adorá-lo. Não esperar alguém tocar um acorde de um instrumento musical para você adorá-lo. Não esperar que o pastor fale para você dar um grito assim ou de outra forma, mas que brote do seu coração em nome de Jesus, que brote da sua alma e pelo seu espírito e pelo Espírito de Deus agora, um louvor que ecoa de você agora, que vem dos seus lábios, e você não consegue controlar aquilo que está dentro de você, porque aquilo que brilha em você é a esperança, aquilo que está em você, aquele que está em você é Cristo, esperança da glória, aquele que você não pode conter, aquilo que ele precisa e quer fazer na sua vida agora. Então se expresse diante dele, exalte o seu nome, adore ao Senhor com cânticos espirituais, exalte aquele que é digno, porque a Páscoa chegou até nós, a Páscoa plena e definitiva,
a Páscoa eterna em Cristo Jesus, uma festa contínua até que Ele volte, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Se expresse, meu querido, os instrumentos se expressem, o louvor se expresse, a dança se expresse, os ministérios se expressem, você se expresse diante do Senhor, para a glória dEle, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se a cadeira ainda te prende, livre-se dela agora. Se esse sofá na sua casa te prende, livre-se dele agora, e glorifique aquele que é digno.